depois vai O que se entende por edifício ecológico e autossustentável? Quando pensamos em ecológico, é como a própria o nome diz, tentamos estar em sintonia com a natureza, não é? E haver aqui uma proteção e estarmos em contacto com ela de uma forma sustentável. E, portanto, a nível da energia, do ciclo da água, da forma como os resíduos são tratados e produzidos nesse próprio edifício, temos em consideração as várias vertentes, portanto, da água, dos resíduos, da energia, e tentar fazê-lo de uma forma sustentável, que cause o mínimo dano ao ambiente. O que são coberturas ajardinadas e quais as suas vantagens? Os telhados verdes são pensados para serem implementados nos edifícios, não é? Em vez de termos o tradicional telhado, que nós vemos muito em Portugal, com as telhas, que tem o seu propósito, lá está, há uma cobertura verde em que um dos principais componentes é a vegetação. E em termos da poluição atmosférica, no fundo, as coberturas ajardinadas servem também como filtros e captação de dióxido de carbono e outros gases ligados à poluição atmosférica. Portanto, de certa forma, ajuda-nos a purificar o ar. Mas nós nas cidades também temos temperaturas mais elevadas por causa da tal impermeabilização. Portanto, com as coberturas verdes, essa ilha de calor é minimizada. Outra é podermos elas serem cultiváveis, que isso também é uma possibilidade, por isso podemos ter produção de alimentos ao nível dos telhados, que é muito interessante. Nos Estados Unidos há uma cidade que tem também já certificada uma quinta de agricultura biológica ao nível dos telhados, que é muito interessante, no meio da cidade termos uma quinta de vários hectares. Portanto, é darmos largas à imaginação e concretizarmos estes projetos. Podem-se construir essas coberturas, por exemplo, em hospitais, para as pessoas poderem passear, recuperarem até do estado de saúde em que se encontram, ou ter este papel que é devolver a água à atmosfera, em vez da água ser conduzida pelos canos para os esgotos. Ao contrário, retemos a água, devolvemos para a atmosfera e assim estamos a contribuir para que se promova o próprio ciclo da água. São assim papéis que podem ter as coberturas, ou podem ser, portanto, só estético para tu veres, ou podem ser visitáveis. E nós temos aqui na cidade do Porto já vários edifícios com coberturas verdes implementadas e as fachadas verdes também, e tanto a nível nacional como internacional, desde universidades, hospitais, bibliotecas, escolas. Temos aqui na Faculdade de Ciências, à escala piloto também, esses sistemas implementados. Já começa a haver divulgação, e isso é muito importante, é dar conhecimento à sociedade que estas soluções existem e que estão e funcionam bem. E quais foram os maiores obstáculos à implementação destes coberturas? Um dos grandes obstáculos nos variados países, para além do desconhecimento, mas há um que é, se eu pensar só no curto prazo, encarece a obra, mas se eu pensar no longo prazo, ele até me contribui para amortizar o que eu gastei no início. E assim, por exemplo, a cobertura não tem que ser mudada tantas vezes, mas o grande obstáculo, essencialmente, é o económico e depois o aspecto do desconhecimento. Nós temos um bocado de receio, e há um outro pormenor, eu não sei se vocês pensam da mesma maneira ou não, mas as perguntas é: e os pichos? Não nos entram em casa? Esse também é um obstáculo. As pessoas têm muito medo aos pichos, começam a imaginar os bichos todos entrar por casa, embora eles sentem-se tão bem lá fora que eles nem querem, as pessoas é que querem ir para o espaço deles. Pensam que os arquitetos e engenheiros têm cada vez mais em consideração as questões ambientais na planificação e projeção dos edifícios? Portanto, do contacto que eu tenho com os arquitetos e os engenheiros, tenho a impressão que há uma grande sensibilidade para isto. E até com as orientações que há a nível do município. Porque assim, ele também não faz a obra sozinho, ele está condicionado por aquilo que lhe dizem, e depois até aspectos jogando com o próprio património histórico. Num certo espaço não podem também fazer o que querem, não é? Mas eu tenho a impressão que sim, os engenheiros, particularmente nos conselhos que dão, dos materiais para a construção, penso que sim, que neste momento, particularmente pelo ciclo de vida dos materiais, a sustentabilidade passa muito por aí.
tipo de material que se escolhe, se for da região, não vir de muito longe, para não haver grandes gastos energéticos. Há uma sensibilidade, está a começar a haver mais sensibilidade para haverem equipas multidisciplinares, colaboração entre pessoas que têm conhecimentos que se complementam. Isso é importante, porque um arquiteto tem conhecimento numa determinada área, o biólogo tem noutra, o engenheiro, cada um na sua área, e no fundo todos se complementam e o resultado final é melhorado. Qual o potencial destas estruturas na mitigação das alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global? A nível de Portugal, estamos a pensar nas questões de adaptação e de mitigação ao nível do país, da nação. Também estamos a pensar, há um pensamento ao nível da Europa e pensa-se a nível global, mas existe uma outra dimensão, e é aquela dimensão acho, em que nós podemos ter um grande papel, e vocês, a nível das escolas, e nós a nível das universidades, que é a adaptação e mitigação das alterações a nível local. E quando nós começamos a avaliar as vulnerabilidades em cada local, por exemplo, eu se viver em São João da Pesqueira, não tenho grandes problemas de fogos. Mas se eu viver em Guimarães, já tenho grandes problemas, por exemplo, de chuvas, de acumulação de águas, ou se viver em Braga tenho chuvas, acumulação de águas, e posso aí, por exemplo, as coberturas ajardinadas aí podem ter um papel. Não é? Se eu pensar em zonas como Viana, os grandes problemas que nós temos são os fogos a nível das florestas. As alterações climáticas, nós estamos sempre a pensar, é o calor, mas também pode haver ondas de frio, podem, portanto, ventos muito fortes, chuvas muito fortes. Não é? Quando falamos em alterações climáticas, estamos a falar em fenómenos extremos deste tipo, são muito variados os fogos, que eu vos dizia, e agora, dissesse assim, mas em que é que uma cobertura pode contribuir ou não para um controle dos fogos? Se eu fizer uma opção nas coberturas, por exemplo, por suculentas que têm muita água, elas retêm muita água, contribui até para atenuar os próprios fogos. Também há um outro mito ao contrário, é pensar que as coberturas ajardinadas vão resolver o problema dos ecossistemas naturais. Portanto, quando estavas a perguntar dos mitos, sim, temos que pensar nos dois aspectos. Isto também não é uma panaceia para tudo, isto é, não vai resolver, não é a varinha mágica, isto é um complemento. Mas é muito boa a solução de nós, em cada edifício que levássemos, tivéssemos o correspondente do solo que destruímos, porque a nação que destruir os seus solos, destrói-se ela mesma.